Olá, a paz do Senhor. Vamos ao Bíblia na mão, palavra no fogão de hoje. Eu tenho a palavra de Deus ao teu coração para que o Senhor venha nos despertar. Amém? Abre junto comigo a tua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25, verso do 1 em diante. É uma história bastante conhecida, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia. Amém? Diz o seguinte, verso 1 do capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, se ouviu-se um grito: "Aí vem um noivo, saí ao seu encontro." Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, e as nossas lâmpadas se apagam." As prudentes, porém, responderam: "Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o." Glória a Deus. O versículo 10 diz o seguinte: "E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir." Amém? Vamos orar? Pai, te pedimos, Senhor, que se é do teu agrado, nos dê uma palavra a qual hoje venhamos despertar a tua igreja. Senhor, tu és o Deus que fala aos nossos corações e faz a palavra arder antes que eu fale, Pai. Porque esta palavra também serve para mim, Senhor. Eu preciso, Deus, desta palavra. Se alguém não quer, eu preciso dela, Pai. Em nome do teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Como bem conhecemos a parábola das 10 virgens, e parábola, quando a gente fala de parábola, quer dizer uma história a qual o Senhor estava contando para que alguém ou os discípulos pudessem entender o porquê daquela palavra. E a gente vai vendo que nesta parábola o Senhor vai narrando, dizendo que havia ali que o reino dos céus seria semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E a gente vai observar que é diferente esta parábola do normal. Porque, em primeiro lugar, era para o noivo ir ao encontro da noiva. E não a noiva vir ao encontro do noivo. Mas só que nós temos que entender que quando Deus quer falar, Ele fala do jeito dele. E quando nós vamos observar esta palavra, a gente vai ver que existiam 5 prudentes e 5 loucas. Ou seja, as prudentes, elas não tinham azeite nas suas vasilhas, nos seus cântaros. E azeite conota a fazer com que acenda a lamparina. Ou seja, se tem azeite, a lamparina estará acesa. Se tem azeite, a presença do Senhor é presente, se faz presente. Se tem azeite, a gente pode saber e entender de que vai ter luz, vai ter brilho, vai ter claridão. Se não tem azeite, vai ter escuridão, vai ter trevas. E vice-versa. E a gente vai entender na história e vai dizer que todas elas ali estavam esperando no mesmo lugar.
as loucas e as prudentes. Podemos assim também subentender que aqui no mundo onde vivemos, tem aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que não fazem. Aqueles que obedecem a Deus e aqueles que não obedecem. Portanto, podemos considerar pessoas como prudentes e pessoas como loucos. Amém? E vamos também entender a palavra quando a gente ouve, glória a Deus, esta palavra. Aqui no verso 4, as prudentes levaram, melhor, o verso 5 do capítulo 25 de São Mateus. Demorou o noivo a chegar, e todas elas ficaram com sono e dormiram. E tem muitos, nos nossos dias atuais, que estão dormindo, quando muitas vezes o inimigo está fazendo o que quer dentro das famílias. Infelizmente, a realidade é essa. Realidade dura, de que o inimigo está fazendo o que está fazendo com a nossa família, a gente está dormindo. Nós não louvamos mais dentro de casa, a gente não adora mais Deus dentro de casa, a gente não vai mais buscar a Deus porque ficamos isolados em cavernas. E o Senhor está dizendo que dormiram, mas detalhe, há uma diferença. Porque quando o Senhor nos desperta, nós temos que ter azeite. E azeite a gente tem que buscar. Presbítero, e como é que se busca esse azeite? Indo para os círculos de orações, indo para as consagrações, indo e ouvindo a voz de Deus. Porque Deus fala do jeito que Ele quer. Deus se utiliza de quem Ele quer, para falar como Ele quer. Porque Deus é Deus, e nós é que temos que estar com as nossas vozes com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Entendeu o que eu quis dizer? Deus, Ele é Deus. Não adianta a gente tentar fazer armadinha, porque temos que ter, acima de tudo, azeite. Quando se tem azeite, a gente não é envergonhado. E quando se fala de azeite, tem que se buscar. E o tema que o Senhor me deu acerca desta palavra é: chegará o tempo em que não teremos mais tempo. Por que, presbítero? Porque a gente inventa tanta desculpa para não ir para a casa do Senhor, para não fazer a vontade de Deus. A gente inventa tanta desculpa para não buscar a face do Senhor. E Deus, sim, Deus, Ele tem te dado oportunidades. Deus te deu saúde, Deus te deu, olha, Deus te deu uma família, Deus te deu tanta coisa. E você muitas vezes diz que está cansada. Ah, se Deus tirar teu emprego. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer muita coisa de você. Deus não quer muita coisa. Deus quer apenas que você faça a vontade dEle. Deus quer apenas que você busque a face dEle. Porque imagina quando chegar lá, naquela grande hora, no grande dia do Senhor. No dia do Senhor, que o Senhor vier buscar a igreja. E que o Senhor passar lá no telão as minhas obras, as tuas. E eu lamento informar, você não vai poder dizer para o Senhor que não teve tempo. Porque tempo você está tendo. Sabe por quê? O céu existe. É uma realidade. E Deus Ele sabe quem tem azeite e quem não tem. Quem tem azeite perdoa. Quem não tem azeite vai correndo buscar nas últimas horas, porque vai ser envergonhado ou envergonhada. E sabe o que é que eu entendo ainda? De que o detalhe estará aí. As que tinham azeite ficaram com azeite esperando o noivo passar. E as que não tinham correram para buscar azeite. E quando voltaram, a porta se fechou. E como vai ser duro. Sim, como vai ser duro e vergonhoso para muitos. Quando dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu falei línguas estranhas. Senhor, no teu nome, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Infelizmente. Isto é uma palavra de despertamento. Ainda dá tempo de você voltar.
Ainda dá tempo de você encher o teu cântaro de azeite, de encher as lamparinas e deixar com que Cristo resplandeça a luz dele na tua vida. Isaías 60:1 diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Enquanto você está tendo tempo, amém. Mas se não tiver mais tempo, porque pode ser que eu estou gravando hoje e amanhã não esteja mais gravando. Então, enquanto tem tempo, em nome de Jesus, vai buscar a Deus. Sai dessa caverna. Deixa de estar arrumando desculpas. Deixa de estar colocando as culpas nos outros porque você não tem feito a obra. Porque a salvação é individual. Deixa de estar com tantos arrudeios. Porque Deus, Ele está vendo que você está tendo tempo, mas não está fazendo. Amém? Este foi Bíblia na Mão. Palavra no fogão de hoje. Falando acerca do tempo. Porque vai chegar um tempo em que não teremos mais tempo. E há muitos que vão ser envergonhados. E detalhe, não é só os membros, não. Vão muitas pessoas serem envergonhadas por Deus. Pastores, presbíteros, missionários. Porque vai chegar um tempo em que não vamos ter mais tempo. E enquanto você tem tempo, faça para Deus e não para o homem. Enquanto você tem tempo, se entregue a Deus e não ao homem. Enquanto você tem tempo, busque a Deus e não ao que o homem tem te oferecido. Porque de uma coisa eu te garanto, os olhos do Senhor estão em todo lugar. E sabe qual é o segredo? O segredo é ainda ter um pouco de azeite. Quando se tem reservas, a gente não fica envergonhado. Interessante observar é que quando um carro ele vai andando numa BR ou numa estrada muito longa e ali não tem posto, só que um carro, quando ele tem reservas, ele não fica no meio da rua, ele não para. Mesma coisa é o cristão. Se o cristão ele não busca azeite, ele vai ficar sem reserva. E se ele ficar sem reserva, ele para no meio do caminho. Na trajetória ele desiste. E a Bíblia diz que a coroa só é dada para os fiéis que permanecer até o fim. Os que perseverarem. Então, se alguém está incomodado, fica até o fim. Ainda que alguém não queira, problema. Quem te escolheu foi Deus. Ele te deu azeite. E Ele tem oportunidades para você. E deixa alguém ficar com raiva. Porque Deus te escolheu. Em nome de Jesus. Porque enquanto tem tempo, faça a vontade de Deus. Porque depois as oportunidades se acabarão. Esta pode ser a tua última oportunidade ou a minha. Entendeu agora? Que Deus te abençoe. Eu sou o presbítero Carlos Adriano. Esse foi o Bíblia na Mão. Palavra no fogão de hoje. Uma palavra de despertamento para a tua alma. Quero tão somente agradecer a todos os amigos e dizer que a nossa campanha Restaurando os Valores da Família estará se iniciando no dia 2 de março. Amém? Fica com Deus e um abração do teu amigo, o presbítero Carlos Adriano. Amém e amém, Jesus. Tu és uma bênção.